Olá! Neste vídeo nós estaremos lidando sobre como efetivamente fazer uma produção de gráfico de barras. Nós aqui estamos fazendo uma revisão de um tipo de tema IELTS Task 1 Writing Academic. Ou seja, caso você venha fazer o exame IELTS Academic, esta é a primeira produção no writing que você tem que fazer, que precisa de ter a duração de 20 minutos. Tudo bem? Então, vamos vir aqui ao nosso quadro e começar com algumas observações iniciais. Gráfico de barra. Tudo bem? Então, como você pode ver aqui, é isto que nós falamos quando estamos dizendo barra. Exatamente essas informações, esses dados aqui demonstrados com barras. E antes de irmos até mesmo diretamente ao tema, eu gostaria de estar, a priori, somente lembrando a estratégia geral que nós vamos estar seguindo e também enfatizar sobre quais são os principais aspectos que queremos abranger neste vídeo em termos da produção em si. Então, lembrando na nossa estratégia universal, eu vou aqui até mesmo destacar, universal no sentido de que você segue essa mesma sequência em todas as produções Task 1 Academic. Primeiramente, no primeiro parágrafo, portanto, você faz uma introdução. Depois, no segundo parágrafo, você faz um overview. No terceiro e quarto parágrafo são os parágrafos específicos. O parágrafo específico 1 e o parágrafo específico 2, onde que aqui você busca fazer, nos dois aqui, comparações, não é? Comparações abrangendo diferenças e similaridades entre os dados, não é? Agora, o nosso objetivo neste vídeo em particular é estarmos lidando com, a priori, os parágrafos 1 e 2, que é a introdução e o overview. Eu somente gostaria de fazer algumas observações aqui, primeiramente envolvendo a introdução, ou seja, o que você faz no primeiro parágrafo. Eu somente gostaria de lembrar que o primeiro parágrafo é aonde que você apresenta o escopo geral dos dados, ou seja, é aqui onde que você apresenta o que, de uma forma geral, os dados abrangem. Então, vamos ver aqui o nosso gráfico. Division of Household Tasks by Gender, Great Britain. Ou seja, este gráfico aqui quantifica a divisão de tarefas domésticas por gênero, ou seja, masculino e feminino, na Grã-Bretanha. Isto, então, é uma informação que vai na introdução. Igualmente, você tem aqui as tarefas em si sendo especificadas. Cooking, baking, washing up, cleaning, house tidying, gardening, pet care, care of own children and play, maintenance odd jobs, clothes washing, ironing and sewing. E aí, você então tem aqui essas características de atividades domésticas, aliás, essa lista de atividades domésticas, e aqui temos a proporção que cada sexo faz. Então, aqui no caso de cooking, baking, washing up, ou seja, cozinhar, assar e arrumar a cozinha, você tem aqui os males, ou seja, aqui temos os minutos por dia, não é? Minutes per day per person, ou seja, aqui temos quantos minutos cada sexo tem de realização dessas atividades. Então, primeiramente, males, homens, 30 minutos por dia fazendo essas atividades. E females, mulheres, 74 minutos, não é? E o mesmo temos como dinâmica para essas outras atividades. Então, o que nós a priori fazemos na introdução, e vamos ver no exemplo que vamos dar aqui, é exatamente isto. Nós aqui vamos simplesmente especificar que estes dados, de uma forma geral, apresentam uma lista de atividades domésticas e eles abrangem a divisão dessas atividades domésticas entre homens e mulheres, em termos, aliás, de quantos minutos cada sexo tem, em média, fazendo essas atividades. Perceba que na introdução, portanto, não vamos estar ainda especificando nenhum desses números aqui, não vamos estar sendo muito precisos dando porcentagens. Simplesmente introduzimos aqui o escopo geral. Aqui, perceba que não há necessariamente um ano sendo listado. Quando não temos um ano sendo listado, ou um período do tempo no qual essa pesquisa foi feita sendo explicitado, a nossa escrita pode ser tanto no presente
presente quanto no passado. Tudo bem? E é importante nós observarmos isso porque se temos uma produção que explicitamente, por exemplo, temos aqui 1997, sendo indicado, portanto, que esses dados envolvem uma pesquisa feita em 97, nós temos que usar o passado, pois se nós utilizarmos o presente, temos um erro gramatical. Por mais que estejamos escrevendo corretamente, na maneira como que nós abrangemos as informações, definitivamente estamos errados. Então, nós usamos o passado. O presente só é utilizado quando você não tem qual é o ano que esses dados ou essa pesquisa aqui apresentada, de fato, foi feita. Portanto, por consequência, nós usamos o presente. Tudo bem? Mesmo que você tenha um tema que não apresente o ano em particular no passado em que foi feito, se você quiser como padrão usar sempre o passado, você pode. Porque, querendo ou não, para se obter esses dados, foi necessário abranger coisas que aconteceram durante um período em particular. Mas nunca você pode usar o presente se o ano em que a ação foi, ou a pesquisa, os dados foram analisados, é explicitado e este ano é anterior ao ano que você se encontra fazendo o exame, tudo bem? Então, muita atenção com relação a isso. E antes de prosseguirmos aqui, relembrando sobre a questão do overview, aqui no overview nós indicamos os extremos que podem ser concluídos tendo em vista esses dados. Ou seja, aqui você ainda não necessariamente explicita números em particular, porcentagens ou coisas do tipo no overview, mas você já pode tirar conclusões. Por exemplo, você pode dizer que percebe-se que de uma forma geral, mulheres tendem a engajar diariamente por mais minutos por dia do que homens nas atividades de uma forma geral. Com exceção de, por exemplo, maintenance odd jobs, ou seja, aqueles trabalhos de manutenção da casa. E igualmente, vamos ver aqui se existe outro. Aparentemente os homens, eles somente têm mais tempo diário sendo investido para a manutenção da casa, quando estamos falando, de fato, desse tipo de atividade. Ou seja, você então no overview já indica esses extremos, ou seja, essas conclusões que se podem tirar, conclusão, ou conclusões que se podem tirar dos dados, mas ainda assim sem muita especificidade, sem porcentagens, tudo bem? E caso ainda não esteja muito claro para você, vamos ver aqui no exemplo em breve. Perfeito. Depois temos o parágrafo específico 1 e o parágrafo específico 2, mas isso é assunto para o próximo vídeo envolvendo gráfico de barras, tudo bem? Agora, alguns pontos importantes a considerarmos aqui. Primeiramente, ao fazer a sua introdução, ou seja, o primeiro parágrafo, tente não olhar para o texto do tema. Ou seja, você vai, claro, inicialmente, ler o texto do tema e, de fato, fazer uma análise do que ele está pedindo. Você, no exame real, por exemplo, teria estes dados e o texto vindo logo embaixo. Aí, claro que você leria este texto. Isto para uma análise inicial. Mas na hora que chegar o momento da sua caneta ou lápis encostar no papel, ou você começar a digitar a produção, para fazer a sua introdução, sugiro não reler o tema depois de você ter já o lido uma primeira vez, se focando exclusivamente nos dados. Por quê? Quando você pega e relê o tema, à medida em que você faz as produções, você inconscientemente ou conscientemente, caso você esteja mal informado em como realizar o exame, acaba utilizando palavras do próprio tema. E como já explicado em outros vídeos dessa nossa série Writing, é muito importante você sempre utilizar as suas próprias palavras na escrita, incluindo na sua introdução. Então, não busque ficar relendo o tema à medida que você o executa, tudo bem? Executa a sua escrita. Então, eu somente vou fazer aqui uma observação nas nossas anotações, que idealmente não, quase que obrigatoriamente, caso contrário perdemos pontos, usamos paráfrases, ou seja, escrevemos com as nossas próprias palavras na introdução, sempre, tudo bem? O segundo ponto importante que eu gostaria de te trazer
é que nos primeiros 2 minutos, lembrando que você tem 20 minutos para fazer a sua produção. Nos primeiros 2 minutos, antes de você efetivamente começar a escrever, faça um planejamento. Faça, por exemplo, 4 pontos, caso você esteja fazendo o exame à mão, ou no computador, logo no começo do espaço onde você tem que escrever a produção, faça 4 traços, indicando cada um dos parágrafos. E escreva uma ideia básica em cada um deles, ao lado de cada um, ou desses hífens, ou desses pontos, caso você esteja fazendo o exame real, ou melhor, o exame no computador, para que você, antes de começar a sua produção, você já consiga ter uma visão geral do que você vai fazer em cada um dos parágrafos. Tudo bem? Então, escreva uma sentença que resuma a base do que você vai expressar em cada um dos parágrafos antes de começar a produção em si. Isso não deve levar mais do que 2 minutos. Tudo bem? Aí, depois de termos esses 2 minutos de planejamento prévio, é que vamos efetivamente fazer a sua produção dos parágrafos. Agora, em termos de alocação de tempo, o que vamos ter é, idealmente na introdução, levarmos 2 minutos de escrita após o planejamento, e no overview, o segundo parágrafo, 3 minutos. Ou seja, você vai ter 5 minutos no total para fazer a escrita do parágrafo 1 e do parágrafo 2. Você vai ter 2 minutos da sua preparação prévia, como aqui destacamos, mais 2 minutos da intro, ou seja, 4 minutos no total, mais 3 minutos do overview, ou seja, você tem aqui 3, 4, 5, 6, 7. 7 minutos para ter tanto o seu planejamento quanto as produções respectivas ao parágrafo 1 e o parágrafo 2 feitas, tudo bem? Isso não é o fim do mundo, pode parecer que é pouco tempo, mas não é. Pelo simples fato de que a produção que você tem que fazer no teste com acadêmico é bem simples em termos da quantidade de palavras. Você não tem a necessidade de escrever muito em cada um dos parágrafos. Então, se você tem um parágrafo com, por exemplo, 5 linhas, definitivamente você tem um parágrafo que atinge, em termos de palavras, a quantidade de palavras que você tem que ter naquele parágrafo, para que, na junção com os outros parágrafos, você totalize o mínimo de palavras que o exame exige para o Task 1, que, lembrando aqui, é o 150. 150 palavras é o mínimo sugerido, tudo bem? Perfeito. Então temos aqui algumas observações para a sua alocação. E agora temos aqui um exemplo de parágrafo 1 e parágrafo 2. Lembrando que, mais uma vez, o que vamos buscar fazer aqui no parágrafo 1 é a introdução, ou seja, o escopo geral, e no parágrafo 2 o overview, ou seja, os extremos, as conclusões mais macro que podem ser tiradas destes dados, tudo bem? Então, vamos ver aqui o exemplo que temos respectivo ao primeiro parágrafo, ou seja, a introdução. This report derives from a bar chart which illustrates the total time men and women spend performing 6 different chores around the house during the day. Então perceba que temos aqui, de uma forma mais genérica, sendo indicada que são 6 atividades que estão sendo abrangidas nos dados. Não está aqui, então, sendo listado essas atividades. É aquela questão. O que estamos aqui definitivamente fazendo no primeiro parágrafo é o escopo geral. Tudo bem? Simplesmente também aqui dizemos quem são os elementos envolvidos nessa análise, homens e mulheres, e o contexto, não é? Chores around the house, ou seja, a casa, atividades caseiras. E, interessantemente, até mesmo destacamos qual é efetivamente o tipo de gráfico que estamos analisando, bar chart, ou seja, gráfico de barra. Isso definitivamente também é um ponto interessante de ser feito logo no seu primeiro parágrafo, tudo bem? Então, fizemos aqui, como dito, definindo o escopo. Agora, no segundo parágrafo, tiramos as conclusões gerais ou os extremos. Tudo bem? Vamos ver aqui. Overall, the males prefer gardening over any other task and dislike performing clothes washing more than any other task. Ou seja, você tem aqui os homens
Sendo aqui, portanto, sendo indicado os extremos das atividades que eles gostam e não gostam de fazer. Um extremo aqui indicado dos homens é que eles preferem gardening, ou seja, a atividade caseira que eles mais preferem é gardening. E, igualmente, no que diz respeito aos que eles menos gostam, é o cooking, baking and washing up. Então, indicamos os extremos do homem. Agora, vejamos os extremos da mulher. Not only is this point clear, but also women utilize the most time for cooking, while maintenance is the job they spend the least amount of time acting on. Ou seja, indicamos que cooking é a atividade que as mulheres mais gastam tempo fazendo e maintenance, odd jobs, ou seja, aqueles trabalhos envolvendo manutenção quando alguma coisa quebra, é o que elas menos gastam tempo fazendo. Ou seja, indicamos os extremos também de mulheres, tudo bem? Então, conclusões, extremos. Ok? Então, definitivamente aqui temos um exemplo claro de produção parágrafo 1 e 2 para bar charts, ok? Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção e vamos estar juntos no próximo vídeo, onde que vamos estar abrangendo como fazer produções respectivas aos parágrafos 2 e 3 de um bar chart. Ou seja, os parágrafos específicos 1 e 2, tudo bem? Muito obrigado.